Fala, gente linda, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Você que está aqui estudando, resumão sobre engasgo. Como identificar o que fazer em caso de engasgo, em parceria aqui com a MQR. Nós vamos ter aqui uma aula agora de primeiros socorros para concursos. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Eu sou Estevão Aguiar, sou bombeiro militar há 8 anos e sou instrutor de primeiros socorros aí há quase 6, 7 anos. Sou professor de várias matérias de concurso público, agora estou com vocês aqui falando sobre primeiros socorros e estamos junto aí, tem meu Instagram aqui no cantinho da tela e vamos nessa para um resumão sobre o tema engasgo, que é um tema muito importante para o nosso dia a dia e não apenas para provas de concursos ou outros temas afins. Então, resumão de engasgo. Lembrando que o engasgo ele pode ser chamado de engasgo, claro. Ele pode ser chamado de asfixia, engasgamento, mas o termo mais técnico é OVACE. E o que seria OVACE? A OVACE é uma sigla, que é a obstrução das vias aéreas por um corpo estranho. O que é um corpo estranho, professor? Um corpo estranho é tudo aquilo que não seja ar. O que deve passar pelas nossas vias aéreas? Ar. Tudo que não é ar é um corpo estranho. Um pedaço de carne, um pedaço de pão de queijo, uma moeda, um pirulito, uma bolinha de gude, um brinquedo, o leite materno, qualquer coisa que não seja ar e passe pelas vias aéreas, pelo trato respiratório, vai causar um engasgo, uma asfixia, um engasgamento. E vamos então para um resumão para a gente entender isso aqui, beleza? Bora lá então, pessoal. Primeiro, o engasgo, ele pode ser parcial, quando a via aérea está parcialmente bloqueada. Na prática, como é que eu sei que o paciente está engasgado de forma parcial? Eu pergunto, a pessoa está lá assim agoniada, eu, tá engasgado? E aí ele vai responder, tô engasgado. Se ele falou, se está passando ar, o engasgo é parcial. Ou sinal evidente de engasgo parcial, a tosse. Enquanto ele ainda está tossindo, o engasgo é parcial, porque a tosse é um movimento involuntário por influência do nosso sistema nervoso que vai estimular que o objeto ou aquilo que está causando engasgo seja expelido. Então, o nosso próprio sistema nervoso provoca essa tosse. E para que haja tosse, tem que ter um pouquinho de ar passando, né? Então, a tosse também é um sinal evidente de que o engasgo é parcial. Qual a conduta no caso de engasgo parcial? Estimular a tosse. Segundo o protocolo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, não faz nada, não dê tapas, não faça compressões, somente estimule a tosse, beleza? Então, ó, a via aérea estará parcialmente bloqueada, engasgo parcial, porque o ar ainda passa e a pessoa consegue tossir, consegue respirar mesmo com dificuldade, consegue falar com dificuldade, consegue emitir sons. E qual a conduta para o paciente com engasgo parcial? Estimular a tosse. A tosse é o mecanismo mais eficaz para expelir o objeto e não faça nada, não bata nas costas. Segundo o protocolo dos bombeiros, a gente só fala, tosse, meu filho, vai, tosse. Quando que a gente age, então? Quando ele evolui para o engasgo total, que nós vamos ver agora. O que é, então, o engasgo total? É quando a via aérea está totalmente bloqueada. O ar, então, não passa. Então, eu pergunto para a pessoa, ela está com sinal universal de engasgo, eu pergunto, está engasgado? E ele só balança a cabeça e está com sinal de angústia, como aqui nessa imagem, ó, tá vendo? Sinal universal de engasgo, as duas mãos no pescoço do paciente. Então, quando que eu vou saber se o engasgo é total? Vai estar com sinal universal de engasgo, as duas mãos aqui, ou uma das mãos no pescoço, e não vai ter som. Não vai ter nenhum som. E aí eu sei que o engasgo é total. E a pessoa, então, não consegue tossir, não respira, nem emite sons. Se ela não respira, pessoal, e se ela perder a consciência, se ela vir a desmaiar, ela já vai desmaiar, vai cair nos meus braços e a gente já inicia, no caso de inconsciência, se a pessoa ficar inconsciente, a gente já vai iniciar
imediatamente após a inconsciência as manobras o protocolo de parada cardiorrespiratória, tá? Só se ela ficar inconsciente, já que ela não respirava. E qual a conduta num caso de um engasgo total? Qual a conduta? A gente vai realizar o quê? A manobra de desengasgo. Deixa eu ver se eu pus aqui para vocês. Sim, coloquei. Vamos lá. Quais são as manobras atualizadas de desengasgo? Lembrando que foram atualizadas pela Associação Americana do Coração no final do ano de 2025, tá? Então vamos lá, vamos falar de bebê, criança e adulto. Em bebês, não mudou muita coisa, mas mudou só a compressão, a posição das mãos. Eu realizo primeiro 5 tapotagens entre as escápulas, estão nas costas do bebê, tá? O bebê vai estar de bruços, de barriga para baixo. O que é isso de bruços? Barriga do bebê para baixo, beleza? Barriga para baixo. Então, 5 tapotagens entre as escápulas, bebê de bruços, e mais segunda manobra, as compressões torácicas no tórax, entre a linha dos mamilos do bebê. Entre a linha dos mamilos do bebê, eu vou realizar as compressões, agora atualizado, não mais com os 2 dedos. Antigamente era com os 2 dedos, agora é com o calcanhar da mão. Então, vou, ó, 2, 3, 4, 5. O bebê não vai estar assim em pé, tá? Vai estar no meu braço. É só porque aqui eu estou sentado, no estúdio não permite aqui eu mostrar para vocês efetivamente, mas no meu Instagram tem a técnica todinha aí, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, com a barriga para cima, eu viro o bebê, coloco o bebê agora com a barriga para cima, tá bom? E agora eu vou fazer 5 compressões no tórax do bebê. E qual é o posicionamento das mãos agora, na nova atualização Associação Americana do Coração de 2025? Entre a linha dos mamilos, 2 polegares sobrepostos ou calcanhar da mão. O que significa isso? Veja aqui. 2 polegares sobrepostos significa o quê? Um em cima do outro. Eu abraço o bebê atrás, polegares em cima do outro. Não é ao lado. Ao lado está errado. São sobrepostos. Muita gente está falando que é um ao lado. É errado. São 2 polegares sobrepostos. Um sobre o outro. Ou calcanhar da minha mão aqui entre a linha dos mamilos do bebê. Ou assim, ok? E aí, 2 polegares sobrepostos ou calcanhar da mão, né? Aqui a imagem também que eu coloquei para vocês aí, atualizada. 5 tapotagens aqui, para você visualizar. Vou pôr 5 tapas, mas a gente chama de tapotagens, porque é um termo técnico, tá? São 5 tapas entre as escápulas, que são as costas, aqui a parte superior das costas do bebê. E depois, 5 compressões no tórax do bebê. Então, 5 tapas mais 5 compressões no tórax do bebê. Compressões torácicas, tá? Agora vamos falar de crianças. Falamos de bebê, agora crianças. Em caso de crianças, vai ser quase a mesma coisa, só que a única diferença é que primeiro a gente faz as 5 tapotagens entre escápulas e a diferença agora é que as 5 compressões são abdominais, logo acima do umbigo da criança, tá? Entre o umbigo e o finalzinho do osso externo, que é o osso que fica no centro, aqui entre as costelas, o finalzinho do osso externo chama processo ou apêndice xifoide. Entre o umbigo e o processo xifoide é onde eu faço a manobra. O que você precisa saber para o dia a dia? Logo acima do umbigo significa no abdômen, na boca do estômago, tá bom? Então são compressões abdominais. No bebezinho era onde? No tórax. Agora é no abdômen, beleza? Então a diferença do bebê para a criança é essa. 5 tapotagens entre escápulas e agora 5 compressões abdominais. A criança consciente, né, engasgada, mas ainda consciente, vai estar em pé, beleza? E eu me posiciono agachado, dependendo da altura da criança, do tamanho da criança, ou ainda, se for uma criança menorzinha, eu coloco a criança em cima da minha coxa e realizo a manobra. E aqui tem a imagem, se for uma criança maior, eu posso ficar em pé, totalmente atrás dela. Primeiro, lembrando, as 5 tapas entre as escápulas, depois as 5
compressões, que antigamente era chamada de manobra de Heimlich ou de Heimlich. E agora essas 5 compressões, então, abdominais, a gente faz a letra J aqui, ó, de baixo para cima, para dentro e para cima. Letra J, invertido, de baixo para cima, tá? São as 5 compressões. Então, primeiro as 5 tapotagens entre as escápulas, as costas, né? Depois as 5 compressões. Se for menorzinho, eu me agacho para fazer, então, os 5 tapas mais as 5 compressões abdominais. E eu fico alternando. Então, eu vou alternar 5 tapotagens, se eu vou pôr tapas aqui, 5 compressões. Até quando? Até o paciente desengasgar, desobstruir, que estava causando engasgo, ou ficar inconsciente. Se ele ficar inconsciente, ele já vai cair em parada cardiorrespiratória, é o protocolo que a gente vai utilizar. Tá ok? Vamos ver sobre o adulto e em seguida a gente vai falar sobre como fazer quando o paciente ficar inconsciente. Vamos lá? E aí no adulto, mesma coisa da criança. 5 tapotagens primeiro, 5 tapotagens entre as escápulas, nas costas, depois, segunda medida, 5 compressões abdominais. Lembrando que isso aqui é o que foi atualizado pela Associação Americana do Coração no final do ano de 2025, tá? Sinal universal do engasgo, primeiro os 5 tapas nas costas, depois as 5 compressões abdominais, tá? Com a letra J invertido, de baixo para cima, tá? Antigamente chamadas de manobra de Heimlich. Por que, professor, não é mais chamado de manobra de Heimlich? Por que não é mais chamado de manobra de Heimlich? Porque a manobra de Heimlich era só as compressões abdominais. E agora a manobra completa do desengasgo são as duas partes. 5 tapas entre as escápulas, 5 tapas nas costas, mais 5 compressões abdominais se não desobstruir, se não funcionar a primeira manobra, que é a dos 5 tapotagens. E eu fico alternando 5 e 5 até desobstruir, até o objeto ser expelido, ou o paciente ficar inconsciente, desmaiar aqui em cima de mim, põe no chão e começa o protocolo de parada cardiorrespiratória, beleza? Então vamos lá. O paciente ficou inconsciente, né? Lembrando aqui, ó, eu vou fazer alternadamente, de novo, alternar entre 5 tapotagens entre as escápulas e 5 compressões. Fico alternando. 5 tapotagens, 5 compressões. Até quando? Até quando? Até esse paciente ficar inconsciente. Se ficou inconsciente, já deita no chão e inicia o protocolo de parada cardiorrespiratória. Ou objeto desobstruir. Então vamos lá. Paciente ficou inconsciente. Vítima inconsciente. A gente vai utilizar o protocolo de parada cardiorrespiratória. Vítima que está aqui é um adulto. Protocolo que eu estou utilizando como literatura, protocolo do CBMDF, tá ok? Então preste atenção. Eu vou iniciar a RCP, a reanimação cardiopulmonar. A única diferença da parada cardiorrespiratória normal para a parada cardiorrespiratória proveniente de um engasgo é que eu tenho que tentar desobstruir o objeto, senão o paciente jamais vai voltar. Então, sempre entre a compressão e a ventilação, o que eu vou fazer? Abrir as vias aéreas, abrir a boca do paciente e verificar, olhar se está visível o objeto. Se o objeto é visível, eu retiro. Então, preste atenção aqui. Primeiro, então, vou fazer as 30 compressões primeiro. Depois, verificar o objeto. Se tiver visível, eu retiro com os meus dedos. Dedo, formato de pinça, ou se for bebezinho, pelo cantinho da boca aqui com o dedo mínimo. Posterior à verificação da boca, para ver se eu estou vendo o objeto que causou engasgo, aí sim, a terceira medida, as 2 ventilações. Então, o protocolo normal de parada cardiorrespiratória é 30 compressões por 2 ventilações. Agora, a PCR do engasgo vai ter
um passo entre o 30 por 2. 1, 2, 3. Qual vai ser? Verificar. Verificar, fazer a varredura na boca. Só retiro o objeto se tiver visível. Jamais fazer varredura às cegas, ok? Vamos lá, então, continuando. Se for agora uma criança ou um bebê, lembrando que o protocolo de parada cardiorrespiratória, de criança, vou pôr pediátrica aqui, né? Que é criança e bebê. Se eu tenho um socorrista, uma pessoa salvando, eu faço 30 compressões por 2 ventilações, independente. Agora, se eu tenho 2 ou mais socorristas, eu vou fazer 15 por 2. Como o protocolo com 2 ou mais socorristas é 15 por 2, então eu inicio as compressões da criança ou do bebê que estiver inconsciente, então estiver já em parada cardiorrespiratória, eu inicio com 15 compressões, ok? Mais uma vez, esse protocolo é do CBMDF. Por quê? Porque pressupõe que vai ter mais de uma pessoa tentando socorrer a criança, tá? Então, faço 15 compressões. Depois, medida 2, verifico a boca para ver se eu retiro o objeto ou não. Quando que eu vou retirar o objeto? Se tiver visível. Se não tiver visível, não vou procurar. Deixa lá e vou partir para as... Então, tentativa de realizar as 2 ventilações. Por isso, esse alerta aqui para vocês, tá? Então, essa é a grande diferença de uma PCR normal para uma PCR proveniente de um engasgo, é que sempre, antes de realizar as ventilações, eu vou verificar se o objeto está visível e, se for possível, retirar. Lembrando que, para a gente fechar aqui, as ventilações, para a gente verificar o pulso do paciente, eu só finalizo se as 2 ventilações forem efetivas. O que significa isso? Eu peguei o meu equipamento, abri as vias aéreas aqui, ventilei uma vez. Passou ar, eu vi o tórax expandindo, ventilo de novo, passou ar, aí está efetivo. Aí sim, eu vou checar o pulso e verificar se foi desengasgado. Enquanto não passar as 2 ventilações, eu vou sempre continuar. Na criança e no bebê, com mais de 2 socorristas. 15 compressões, verifica a boca, 2 ventilações. Até termos 2 ventilações efetivas. Ok? Então, grande resumão aí, que se você aplicar isso aí no seu dia a dia ou na sua prova, você vai muito bem. Deus abençoe, bons estudos e até o próximo vídeo.